Shalom, você está na Sala do Pai e hoje eu vou falar sobre como se tornar uma pessoa empática. Para começar, eu quero ler Mateus capítulo 9, versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui está falando do Senhor Jesus, quando ele olhava para as multidões, ele se compadecia delas. Compadecer, a palavra compadecer é padecer junto, né? Sentir a dor. E basicamente isso é empatia. É ter a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, de entender o que a pessoa sente. É como se você se colocasse no sapato dela. Basicamente isso aí. Então, como eu vou me tornar uma pessoa empática? Primeiro, você precisa praticar a escuta. Nós temos a tendência de ouvir as pessoas não para escutar o que elas estão dizendo, mas para esperar elas terminarem para nós falarmos. Isso não é empatia. Empatia é você ouvir o que a pessoa diz e compreender o que ela diz, entender o que ela está dizendo. O segundo ponto é prestar atenção na linguagem corporal. Muitas vezes você está conversando com a pessoa, ela fala, não, tô bem, tá tudo certo, tá tudo ok comigo. Mas você percebe que a linguagem corporal dela diz outra coisa. Às vezes ela está muito para baixo. Você percebe que a expressão facial dela não está de acordo com o que ela está falando. Então você, além de escutar o que ela diz, você tem que prestar atenção na linguagem corporal dela. 3, você tem que entender o lado do outro, mesmo quando você discorda. Empatia é você saber ouvir a pessoa que tem uma opinião diferente da sua, que está passando por uma situação que você não entende, ou até acredita em algo que você discorda, mas você tem a capacidade de compreender o lado dela, compreender os pensamentos dela, a maneira como ela enxerga o mundo. O ponto 4, você precisa se imaginar no lugar da outra pessoa. Se fosse você no lugar dela, como seria? Mas tem que entender o seguinte, quando a gente fala assim, se fosse eu no seu lugar, eu faria diferente. É claro, você é outra pessoa. Você tem que entender o seguinte, se colocar no lugar dela pensando em que ela foi uma pessoa que foi criada de uma maneira, teve algumas experiências na vida, teve algumas dificuldades, alguns traumas, e ela reage nas situações da vida por causa dessas coisas que ficaram aqui gravadas na mente dela. Então, quando se colocar no lugar do outro, é procurar entender realmente a história de vida dela, tudo que ela passou, e aí você entende por que ela age dessa maneira. Praticar isso te ajuda a desenvolver empatia, a se tornar uma pessoa mais empática. Mas isso também tem um limite. E qual é o limite da empatia? Dê para as pessoas sem arrancar o seu. Basicamente isso aí. O Senhor Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Tem gente que não consegue falar não, tem gente que tem necessidade de ajudar o tempo inteiro, tem gente que tem necessidade de estar ali presente, ouvindo e falando e tentando ajudar o tempo inteiro. Cuidado com isso, porque por trás disso pode haver um problema. Às vezes você é uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de ser aceita, às vezes é uma pessoa que tem dificuldade de falar não consegue falar não porque tem medo do que os outros vão pensar ou de perder a companhia dos outros. Então o limite da empatia é esse. Você vai dar, você vai ajudar sem te prejudicar. Se você não pode ajudar, é melhor você falar não. E se você quer ajudar e não pode, você procura alguém que pode. Se você conhece alguém que pode ajudar, você indica, essa pessoa pode te ajudar. Então tem que tomar cuidado com isso. Todos nós gostamos de ser úteis, de ajudar as pessoas e nós precisamos desenvolver empatia para isso, mas também tem um limite. Tudo é com equilíbrio. Como o Senhor Jesus disse, ame ao próximo, ajude o próximo, como a ti mesmo. Você precisa se valorizar e se amar. Legal? Era isso aí que eu queria dizer nesse vídeo de hoje. Espero ter te ajudado. E se você precisa de alguma ajuda, precisa de alguma orientação, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. É só você entrar em contato conosco que a nossa equipe vai conversar com você. Deus te abençoe e até a próxima.